E aí, pessoal? Nesse vídeo eu vou resolver com vocês dois problemas em que nós vamos aplicar a fórmula da torção apresentada na aula anterior para calcular a tensão de cisalhamento em barras de seção circular submetida a momentos que agem em torno do seu eixo longitudinal. Nesse exemplo nós temos um tubo de seção circular vazada com 1,5 metros de comprimento, que para esse exercício esse dado é indiferente, com diâmetro interno de 40 milímetros e diâmetro externo de 60 milímetros. A partir desse dado pede-se para determinar qual o maior torque que pode ser aplicado a essa barra se a tensão de cisalhamento não puder exceder 120 MPa, e em seguida pede-se para obter o valor mínimo da tensão de cisalhamento que será desenvolvido na barra quando o torque calculado no item A estiver solicitando-a. Beleza? Então vamos lá. Para calcular o maior torque possível, nós precisamos igualar a tensão atuante à tensão admissível ou tensão máxima de 120 MPa. Então, conforme foi apresentado antes, tensão de cisalhamento máxima é igual ao torque interno, que nesse exemplo vai ser constante, porque a barra vai estar submetida a um torque T na extremidade direita, e para que o equilíbrio seja assegurado, existe uma reação lá no engaste de valor T também, então o torque desenvolvido ao longo de todo o comprimento do elemento será constante de valor igual a T, vezes o raio externo, que é onde a tensão de cisalhamento vai ser máxima, né? Na superfície do elemento. Quanto mais distante do eixo for o ponto, maior será a tensão. E esse é, portanto, o nosso limite superior, dividido pelo momento polar de inércia. Portanto, esse torque T será, no máximo, igual ao momento polar de inércia vezes a tensão de cisalhamento máximo de 120 MPa, dividido pelo raio externo, que é igual a 30 milímetros. Ok? Bom, a tensão de cisalhamento máxima nós já conhecemos. O raio também, nós precisamos, portanto, determinar o valor do momento polar de inércia. E, portanto, nós vamos calcular o momento polar de inércia do círculo de fora, que seria π vezes o raio à quarta, o raio é 30, né? Afinal o diâmetro é 60, dividido por 2, menos o momento polar de inércia desse círculo interno, que também é π vezes o raio interno, que nesse caso é 20 milímetros, à quarta dividido por 2. Então, entrando com os dados em milímetros, o valor do momento polar de inércia vai ser igual a cerca de 1,021 vezes 10 a sexta milímetros à quarta. Agora que nós obtivemos o momento polar de inércia, a gente pode calcular o torque máximo. Então, multiplicando esse valor de J pelo 120 MPa, que é Newton por milímetro quadrado, e dividindo pelo raio externo, que é igual a 30 milímetros, nós teremos o valor do torque em Newton vezes milímetro, e aí para transformar em quilonewton-metros, a gente divide por 1 milhão, né? Ou seja, 10 a sexta. Seria dividir por 1000 para transformar de Newton para quilonewton e dividir por 1000 de novo para transformar de milímetro para metro. Então, o máximo torque que pode ser aplicado nesse tubo para que a tensão de cisalhamento seja igual a 120 MPa é igual a 4,08 kNm. Agora nós vamos utilizar esse torque para calcular a mínima tensão de cisalhamento que vai ser desenvolvida nesse tubo. E a tensão de cisalhamento mínima ocorre na superfície interna do tubo, que seria o limite inferior físico da peça. Se aqui fosse um eixo maciço, a tensão de cisalhamento mínima seria igual a zero. Porém, como o material acaba antes de chegar no centro, né, nós temos uma posição em que a tensão de cisalhamento vai ser mínima. O momento polar de inércia, por ser uma propriedade geométrica da seção transversal, não muda, então é o mesmo que a gente calculou no item anterior. E essa tensão mínima poderá ser calculada aplicando a fórmula da torção, ou seja, aplicando o velho T⁻ sobre J, em que ρ é a posição onde a tensão está sendo calculada, que para esse caso será igual a 20 milímetros, que é o raio interno. Então, substituindo o torque, né, que é 4,08 kNm, ou 4,08 vezes 10 a sexta Nm, vezes o ρ, são 20 milímetros, e o J, que é 1,021 vezes 10 a sexta milímetros à quarta. Ou seja, a tensão nessa superfície interna do tubo, que será a nossa tensão mínima, será igual a 80 MPa. Vamos agora resolver um exercício em que nós temos um eixo submetido a diferentes torques. Nesse caso, o eixo é maciço, também gastado em uma extremidade livre na outra, só que diferente do exemplo anterior, nós temos dois torques aplicados na peça. Um de 10 kNm e outro de 4 kNm. O eixo tem um raio de 75 milímetros e pede-se para determinar a tensão no ponto B, que seria a tensão na superfície
do eixo, ou seja, a tensão máxima, só que nesse trecho entre os momentos de 10 kN e 4 kN, e em seguida a tensão de cisalhamento no ponto A, que é um ponto compreendido entre a extremidade engastada C e o momento de 10 kN, e na seção transversal, esse ponto está a uma distância do eixo de 50 mm, ou seja, nesse caso nós não queremos a tensão de cisalhamento máxima. Então, observem, aplicando a regra da mão direita, esse torque de 4 kN estaria saindo da seção, ou seja, nessa extremidade, esse momento de 4 kN será representado por uma dupla seta com o sentido do engaste para a extremidade livre, e o momento de 10 kN nós vamos representar no sentido contrário. Afinal, ao aplicar a regra da mão direita, nós verificamos que o polegar fica no sentido da extremidade livre para o engaste. Representando no plano fica melhor, né? Bom, então a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a reação de apoio, e para tanto basta a gente realizar a soma desses vetores. Nós temos um vetor de 4 kN apontado para a direita e um vetor de 10 kN apontado para a esquerda. Então, para que o equilíbrio seja assegurado, lá no apoio, ou seja, lá no engaste, tem que ser produzido um torque de 6 kN com o vetor apontado para a direita. Beleza? E agora nós vamos efetuar seções entre os pontos de aplicação dos torques. Então nós teremos aqui duas seções que vai descrever a variação desse torque em dois trechos. Efetuando a primeira seção, nós podemos verificar que para que o equilíbrio aconteça, o torque interno tem que ser um vetor apontando para a esquerda e de valor igual a 6 kN. Pela nossa convenção de sinal, esse torque aqui seria um torque negativo. Por enquanto não faz diferença, mas quando a gente for calcular o ângulo de torção, esse sentido do torque vai importar, tá bom? Então, como a gente definiu lá no começo, sempre que o vetor estiver entrando na seção, o torque será negativo, beleza? Agora, realizando a segunda seção, entre os torques de 10 e 4 kN, nós podemos verificar que, para que o equilíbrio seja assegurado, deverá ser desenvolvido nessa seção um torque interno de 4 kN com o vetor apontando para a direita, que, nesse caso, seria um torque considerado positivo de acordo com a nossa convenção. Beleza? Então, traçando o diagrama de torque, ou o diagrama de momento torsor, ou momento de torção, né? Nós teríamos na extremidade esquerda um torque de 6 kN que entra na seção, ou seja, um torque de menos 6 kN, e esse torque é constante até o ponto em que há um torque de 10 kN aplicado. Esse torque de 10 kN gera uma descontinuidade positiva do diagrama, né? Então, menos 6 mais 10, o torque vai lá para mais 4. E ele fica constante em todo esse segundo segmento, até que na extremidade direita nós temos um torque para a direita, que provoca um decréscimo do diagrama e que, dessa maneira, irá fechar o nosso gráfico. Então, esse é o nosso diagrama de momento de torção. Nesse caso, fica fácil de identificar o trecho em que o momento torsor vai ser máximo, né? Como a seção é constante ao longo do comprimento, o momento polar de inércia e o raio serão iguais nos dois segmentos, e assim a tensão máxima absoluta ocorreria onde o torque é máximo. Só que nesse exemplo eu não quero a tensão máxima absoluta, né? Eu quero a tensão em um ponto localizado onde esse torque é máximo, só que é um ponto mais próximo do eixo, e no segundo segmento, né, que é no trecho entre os momentos torsores aplicados, concentrados, nós queremos a tensão máxima no trecho. Então, primeiro nós precisamos calcular o momento polar de inércia, né? Como o eixo é maciço, basta multiplicar o π pelo raio à quarta e dividir por 2. Esse eixo tem um raio de 75 mm, então efetuando essa conta, o momento polar de inércia da peça será igual a 49,701 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. De posse do momento polar de inércia, a gente pode finalmente calcular as tensões. Eu vou começar calculando aqui a tensão no ponto A, que é um ponto situado entre a extremidade engastada e esse torque de 10 kN, e na direção da altura posicionado a uma distância de 50 mm do eixo do elemento. Então, para calcular a tensão, basta a gente multiplicar o valor do torque nesse segmento, que são 6 kN ou 6 vezes 10 a sexta Nm, vezes a distância do ponto em relação ao eixo, que são 50 mm, dividido pelo momento polar de inércia, que são 49,701 vezes 10 a sexta. Isso resulta numa tensão no ponto A de 6,04 MPa. Agora, para calcular a tensão no ponto B, nós teremos que considerar um torque de 4 kN,
ou 4 vezes 10 a sexta Nm, e uma distância do eixo do elemento de 75 milímetros, que é o raio. Então a tensão nesse ponto B vai ser igual ao 4 vezes 10 a sexta, que é o torque, vezes o 75, que é a distância do eixo, dividido pelo momento polar de inércia, que é o mesmo do trecho anterior, o que vai resultar em uma tensão de também 6,04 megapascal. Bom, pessoal, nessa aula a gente focou no cálculo da tensão, mas na próxima a gente vai estender esse conceito para calcular também a deformação no elemento, que é muitas vezes expressa em termos do ângulo de torção. Tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.